Olá pessoal, meu nome é Erli, sou professor do Departamento de Engenharia Florestal na Universidade Federal de Viçosa. Trabalho na área de meio ambiente, sou formado em Engenharia Florestal em Lavras pela UFLA, mestrado em Manejo Ambiental também pela UFLA e o doutorado em Solos e Nutrição de Plantas pela UFV. Tenho pós-doutorado em Hidrologia Florestal na Universidade de Córdoba, na Espanha. Já tive a honra de participar uma vez, pela primeira vez, com o tema Hidrologia Florestal. Hidrologia Florestal. Nessa ocasião, nós explicamos como que a gente divide as pesquisas e os trabalhos nessa área de hidrologia florestal. Hoje venho trazer aqui como tema o manejo de bacias hidrográficas para os plantios florestais, para florestas plantadas. Bom, esse tema eu escolhi nessa ocasião porque apesar de já existir há muitos anos, teve início aqui no Brasil desde a criação da primeira escola de engenharia florestal na década de 60. Esse tema não é novo, é um tema já bastante discutido, inclusive em outros países a história é mais antiga ainda, no tempo em que na Europa alguns países necessitavam controlar a lâmina de água, pois os países muito baixos sofriam com constantes enchentes por meio das chuvas. Então a água começou a ser manejada, a bacia começou a ser manejada primeiramente para esse fim e foi tomando outros rumos, até chegar no manejo que existe hoje. Então a história do manejo é antiga, não é nova. Apesar disso, nós temos reparado que ainda muitas empresas, muitos empreendimentos do setor florestal ainda desconhecem essa ferramenta, essa importante ferramenta. Nós passamos por períodos de déficit hídrico mais longo ultimamente. Muito se falou em produção de água, muito se falou em monitoramento, mas pouco se falou em ferramentas para o controle dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas onde ocorrem florestas plantadas ou plantio de florestas. Por isso, escolhi esse tema e espero que seja útil para todos vocês. Bom, como eu disse, a história do manejo de bacias ela é bastante longa. Iniciou com esse processo do controle da lâmina de água e hoje assume outras responsabilidades. O manejo ele pode ser conceituado ou definido como o manejo correto dos recursos naturais existentes em uma bacia hidrográfica, principalmente o recurso água, solo, vegetação e, em alguns casos bem específicos, a fauna. O manejo desses recursos afetam diretamente a produção de água da bacia hidrográfica. Se bem conduzido o manejo desses recursos, o impacto é positivo. Da mesma forma, se a interferência na bacia hidrográfica em alguns desses recursos não for bem conduzido, não for adequado, o impacto na produção de água e na qualidade da água pode ser
negativo. Portanto, essa ferramenta assume uma importância muito grande, né? Desde o seu passado, como no conceito mais atual, tá? Envolvendo não só a produção de água, mas a preservação desses recursos naturais na bacia. Bom, após esse conceito, nós podemos falar agora de como nós temos trabalhado o manejo de bacias hidrográficas. Quando necessário, né, em algum empreendimento ou em alguma iniciativa, nós iniciamos o processo do manejo de bacias hidrográficas, detectando naquele empreendimento, naquela empresa ou naquela fazenda, o mapa onde possamos separar as bacias hidrográficas, as menores bacias hidrográficas, que em alguns casos são chamadas de microbacias. Esse é o nosso primeiro passo para se iniciar o manejo da bacia. Detectar as bacias existentes naquele empreendimento, de preferência as microbacias, as pequenas bacias, e a partir daí nós tomamos a decisão juntamente com a demanda. Faremos o manejo de todas as microbacias ou vamos selecionar uma, duas ou três, ou a quantidade que a demanda indicar. Esse processo é muito importante. Por quê? Porque a microbacia, que vai ser a base que vai receber todos os cuidados, ela precisa estar muito bem definida no mapa e no campo. Pois, uma vez definida, inicia-se o processo de diagnóstico dessa microbacia, que é super importante quando vamos falar de seleção de técnicas de conservação de solo e água. Um passo ainda importante após a seleção da bacia é definir, harmonizar, combinar com a demanda, com a empresa ou com o empreendedor, qual o objetivo, qual a necessidade que se faz para esse manejo. O objetivo do manejo, o objetivo específico do manejo é muito importante, porque podemos manejar uma bacia para diversos fins, para diversos objetivos. Nós podemos produzir água, então visar o manejo para a produção de água, claro que sempre pensando na conservação dos outros recursos naturais também. Nós podemos visar com mais ênfase a qualidade da água, como também podemos visar outros objetivos, como melhorar a produtividade da floresta, aumentar a produção de água, melhorar a qualidade da água e preservar, por exemplo, a fauna local. Portanto, a definição do objetivo deve ficar muito clara, muito evidente entre quem está fazendo essa demanda e quem vai planejar e executar esse manejo. É muito importante, porque nós vamos observar ao final de tudo se os resultados atingiram esse objetivo. Então isso tem que ficar muito claro. E as técnicas a serem aplicadas também vão variar em função do objetivo. Então, esse seria um passo muito importante. Nosso segundo passo. Vejamos, a seleção da bacia ou da microbacia ou
de mais de uma bacia, né, na propriedade, a definição correta do objetivo para cada uma das bacias selecionadas, né, e daí em diante iniciamos o processo de diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é importante porque no processo de seleção de técnicas, além de considerar o objetivo, nós vamos considerar o estado em que se encontra a bacia, a microbacia. Lembrando que uma bacia hidrográfica é aquela fração do terreno onde nós encontramos um curso d'água principal e esse terreno, né, é delimitado por um divisor topográfico. Então, essa bacia, para ser identificada no mapa e no campo, em algumas regiões do Brasil, é muito fácil, é super fácil, como por exemplo na Zona da Mata. Em outras regiões, detectar o divisor topográfico às vezes já se torna um pouco mais difícil no campo, como no Cerrado, como em áreas muito planas, em outras regiões de áreas planas. Mas esse processo é muito importante. A partir desse divisor topográfico, desse limite da bacia, é que nós vamos fazer o diagnóstico, né? Então, vamos verificar como estão os recursos dentro desse limite, desse divisor de águas, né? Então, os recursos podem ser divididos em físicos, biológicos e sociais. Nos físicos, estudamos toda a parte hidrológica, por exemplo, né? O ciclo da água. Então, fazemos um diagnóstico de como anda o solo em termos de conservação, em termos de uso e ocupação. Qual a relação, como é a relação do solo com a água em termos de infiltração, em termos de resistência mecânica à penetração e as análises, né, físicas, químicas e microbiológicas do solo, porque estão intimamente relacionadas com a água. Então, toda essa parte de diagnóstico físico, nós utilizamos ferramentas como mapas, SIG, né, o próprio mapeamento da bacia feito em ambiente SIG, né. As amostragens são selecionadas primeiro por meio de mapas, depois em campo, né, a partir dos usos do solo, uso e ocupação do solo, e com isso nós conseguimos realizar um bom diagnóstico físico da bacia. Em termos de diagnóstico biológico, a vegetação é o principal uso, é o principal foco. Então, vamos verificar como anda a vegetação da bacia hidrográfica. Nessa parte do diagnóstico, verificamos então as reservas, né, reserva legal, as APPs de curso d'água, APPs de topo de morro, se assim existirem, os corredores ecológicos, né? E a vegetação também analisamos nessa parte do diagnóstico os plantios, né? Os talhões, como eles são distribuídos, como e quantos estão alocados na bacia hidrográfica, né? E em que fase de crescimento esses talhões de plantios, né, se encontram. Essa é um diagnóstico também super importante, porque vai influenciar bastante na seleção de técnicas de conservação
de solo e água. A terceira parte, e também, né, não podemos esquecer que nesse diagnóstico biológico, além da vegetação, em alguns casos se torna muito importante o levantamento também de fauna, né? Para isso temos que contar com especialistas, né, que fazem o levantamento de fauna e qual fauna, se existe uma fauna mais específica que vamos necessitar no diagnóstico. Avifauna, ictiofauna, né, mamíferos. Então, que tipo de levantamento, que grau, né, de levantamento que vamos adotar? Depende muito do objetivo do manejo. A terceira parte do nosso diagnóstico é uma parte que foi introduzida muito recentemente. Nós falamos que o manejo é o novo manejo de bacias hidrográficas, porque nosso manejo anterior, ele não considerava o social, a parte social da bacia hidrográfica. Então, atualmente, usamos fazer esse levantamento também, esse diagnóstico. Quem está presente na bacia como usuário da bacia, seja ele usuário de água ou apenas para transporte, né? Aquelas pessoas que usam a bacia para passar pela bacia, para o caminho, né? São os transeuntes, né? Quem passa pelaquela bacia também é um usuário e nós precisamos conhecer quem são essas pessoas. Também pode ocorrer, e ocorre com alguma frequência, encontrarmos a presença de terceiros alocados dentro da bacia em análise. É comum nós termos parte da bacia pertencer a terceiros. Nesse caso, nós precisamos conhecer os limites da propriedade de terceiros, quem são esses terceiros, e às vezes uma análise social um pouco mais aprofundada. Gênero, escolaridade, né? O grau de conhecimento com a área ambiental. Então nós necessitamos conhecer isso, e esse trabalho é feito por meio do diagnóstico inicial. Então, percebam que com esse diagnóstico físico-biológico social, o socioeconômico, também assim chamado, nós conseguimos ter uma boa noção do que existe na atualidade naquela microbacia. Por isso, as chances da gente acertar nesse manejo e obter resultados positivos é maior, é uma chance elevada. Pois, uma vez feito esse diagnóstico, conhecendo bem esses recursos, nós podemos selecionar técnicas com mais tranquilidade. Queremos esclarecer que essa fase, esse passo do manejo, não é, assim, uma fase muito fácil. Ela é um pouco complexa, né? Se formos, como no exemplo dado aqui, envolver fauna, nós teremos que ter um especialista nisso e um tempo para que esse especialista faça esse levantamento. É o caso dos solos. Se a composição de solos da bacia for maior, nós precisamos analisar essas várias classes de solo existentes. E imaginem bem os processos hidrológicos ocorrendo dentro dessa microbacia. Aí podemos ver infiltração de água no solo para cada classe de solo existente ali. Então são processos que realmente demandam algum tempo, né? E isso é bom que fique claro, né? Pois normalmente é um tempo que parece que o projeto não está andando, né? Na verdade está sendo processado
todo o trabalho de amostragem, análises, avaliações, discussões dentro da bacia. Passado essa fase, né, esse passo de diagnóstico da bacia, nós então procedemos à seleção de técnicas de conservação de solo e água. As técnicas também são altamente dependentes do objetivo. Qual o nosso objetivo? O que nós queremos com o manejo? Então as técnicas vão variar em função disso, né? E, claro, do diagnóstico realizado na microbacia. Nós, uma vez definido o objetivo e diagnóstico, avaliamos quais as técnicas estariam aí disponíveis para aquele manejo, podendo variar aí de técnicas vegetativas, técnicas mecânicas e técnicas sociais. Entre as técnicas vegetativas, uma das principais seria alocar corretamente o uso do solo para cada área da bacia hidrográfica. Então nós temos áreas que são mais adequadamente destinadas a reservas, né, a reserva legal ou a vegetação nativa, né, como são os topos de morro, como são as áreas muito íngremes, como são as APPs de curso d'água, né? Então, e existindo ali essa vegetação, nosso trabalho seria um trabalho de mais preservação do que já existe. Caso não exista, nós teríamos aí um trabalho de recomposição, de restauração da vegetação nativa para essas áreas prioritárias da bacia hidrográfica. Entre as técnicas vegetativas também surge a adequação dos plantios, né? Nós consideramos isso técnica vegetativa, pois em função da direção do escoamento superficial de água, de chuva, nós vamos alinhar o nosso plantio, né? Alinhar o nosso plantio. Para quê? Para que se interrompa ao máximo esse escoamento, diminuindo assim a energia cinética da água que escoa sobre o solo. Então é muito importante que nesse momento nós tenhamos aí um bom conhecimento da bacia e do objetivo, para que a gente faça a seleção correta da técnica vegetativa. Entre as técnicas mecânicas, nós poderíamos destacar, né, o uso que já é muito frequente no setor florestal, em florestas plantadas, o uso, né, de caixas de coletas de água em estradas ou aceiros, né? Isso já é uma técnica mais frequente, né? Mais com o objetivo de conservar estradas ou acessos, ou aceiros. Porém, dentro do manejo, é encarado como uma técnica de conservação de solo e água, porque essas são as principais áreas que geram escoamento superficial de água de chuva dentro da bacia hidrográfica, onde ocorre florestas plantadas. As estradas, aceiros e acessos, né, que são áreas com mais compactação, áreas com menor infiltração de água, com menor permeabilidade, com maior resistência mecânica do solo. Essas áreas, elas geram um escoamento superficial alto. Portanto, nós adotamos como uma das principais técnicas a
o uso, né, de caixas coletoras de água nas estradas. Né? São técnicas que são implementadas de acordo com essa malha viária que existe dentro da bacia, em função dos talhões, em funções dos acessos, das estradas vicinais existentes ali. Então, nós temos que observar isso no diagnóstico e adotar aí a técnica de caixas coletoras de água. Outras técnicas mecânicas podem ser adotadas também. Tá? Podemos utilizar o terraceamento, o cordão vegetativo, o cordão em contorno, né, que são pequenos terraços, né, terraços de base muito estreita. Né? Podemos adotar também para o setor florestal, tá? Para florestas plantadas. Nós fizemos experimentos aqui na Universidade Federal de Viçosa, em plantio localizado dentro da universidade, e observamos uma redução de mais de 50% do escoamento superficial. Isso é fantástico, né? Embora o escoamento seja baixo, naturalmente baixo, em áreas de efetivo plantio, né? Adotando essa técnica, nós reduzimos ainda mais a quantidade de água escoada. Né? Isso é uma otimização desse recurso hídrico, né? A água de chuva que escoa sobre o solo. Isso pode ser detectar, a necessidade de qual técnica utilizar vai ser detectada, como já dito antes, por meio do diagnóstico, o objetivo do diagnóstico. Então, nós selecionamos em função disso essas e outras técnicas mais, a subsolagem em profundidade, às vezes a necessidade de incremento de uma adubação orgânica, então são outras técnicas, né, que nós podemos selecionar para compor o manejo daquela bacia. Ainda as técnicas sociais utilizadas, né, nós também podemos indicar alguma técnica. Tá? Então nós temos, por exemplo, educação ambiental realizada com os parceiros, né, com os empregados dessa propriedade, né, e familiares. Nós temos técnicas sociais que envolvem atividades para que todos se conheçam, né? Então, atividades que permitam que os parceiros se conheçam e que conheçam a empresa e a empresa os conheçam também. E essas atividades são importantes para quê? Para que nós possamos também divulgar o que é o manejo e como ele está sendo realizado. Portanto, é uma fase muito importante. Há casos em que o manejo não prosperou, o manejo da bacia hidrográfica não prosperou por falta desse diagnóstico social. Tá? No Chile, por exemplo, uma empresa do setor florestal com plantio de espécies de rápido crescimento, né? Como técnica, fez o cercamento da APP de curso d'água, da nascente e do curso d'água. E esse cercamento causou o impedimento de comunidade vizinha que não estava alocada na bacia, mas que, porém, adentrava a bacia para a captação de água para uso pessoal. Com esse cercamento, eles ficaram impedidos e houve, a partir daí, um desentendimento entre empresa e comunidade, o que prejudicou o manejo daquela bacia. Isso poderia ser evitado caso se tivesse feito antes, né, no processo de diagnóstico, a detecção
dessa ocorrência de comunidades utilizando água da nascente da propriedade. Um acordo poderia ser tranquilamente discutido e não teria sido impedido a utilização da água da nascente de forma alguma. Tenho certeza disso. Porém, o diagnóstico social não foi realizado. E por isso, atualmente, o manejo de bacias hidrográficas envolve também esse diagnóstico social, assim como técnicas sociais, né? Como tenho eu utilizado, né, esse termo de técnicas sociais dentro do manejo. Muito bem, uma vez diagnosticado, selecionado as técnicas, nós temos aí um cronograma, temos que criar um cronograma, né, claro, para implementação dessas técnicas. Quando, como e onde serão implementadas essas técnicas? Onde vai haver cercamento ou não? Onde vai haver restauração com espécies nativas? Onde será delimitados os nossos talhões? Qual vai ser o novo traçado de acessos ou de aceiros dentro do manejo e como vamos implementar isso aí? É necessário afastamento de área de plantio? Então, a partir das nascentes, das APPs de nascentes, então tudo isso tem que ser levado em consideração na fase de planejamento da aplicação das técnicas selecionadas. Fazendo isso com muito cuidado, com muita calma, com parceria de todos os envolvidos, não há dúvida que nós teremos um bom resultado desse manejo. Nós teremos um bom resultado com esse manejo. Que resultados são esses que nós consideramos bons resultados, né? Principalmente, né, são os resultados esperados. Principalmente, nós esperamos que, em primeiro lugar, a produtividade da bacia, em termos de madeira, ou qual for o negócio ali econômico, não seja prejudicado. Que a produtividade dos plantios sejam iguais para melhores. Essa é uma premissa, né? É o econômico sendo também envolvido como resultado do manejo. Nós esperamos que as áreas de preservação asseguradas por lei, né, elas sejam então garantidas e para que esse empreendimento não venha a ter problemas, né, com a lei. Tá certo? Então, nós esperamos que há esse respeito, né, com a legislação vigente e assim a empresa ou empreendimento não terá problemas futuros. Com isso, estaremos também garantindo a biodiversidade da bacia, porque esses ambientes sendo preservados, nós teremos aí uma diversidade de espécies, uma diversidade genética e uma diversidade de ambiente, de recursos naturais da microbacia. Então, a fauna, a vegetação nativa estariam ali preservados. E esperamos também, como resultado, a demanda da empresa. Por exemplo, a produção de água daquela microbacia. Fazendo esse diagnóstico bem feito, aplicando as técnicas corretamente dentro da programação, nós podemos assim aumentar a capacidade de infiltração de água no solo e com isso melhorarmos a recarga de água da bacia. Essa recarga, né,
é que vai proporcionar, né, uma melhor produção de água no período de estiagem. Só lembrando que consideramos produção de água, há uma melhoria na quantidade de água do período de estiagem, tá? Do período de estiagem. Então, aqueles meses que não chove na região, né, normalmente abril, maio, junho, julho, agosto e em algumas regiões setembro. Então, esse período em que há uma menor ocorrência de chuva, né, e onde nós temos a diminuição, né, uma menor disponibilidade de água para os diversos usos, quando nós fazemos o manejo corretamente, nós conseguimos aumentar essa disponibilidade de água. Em alguns casos, mais de 30% da disponibilidade de água que já existia. Tá? Podendo chegar até mais, às vezes 50%, 60%. Tá? Então depende muito que o manejo seja bem pensado, bem elaborado, bem implementado. A qualidade da água também, né? Nós temos algumas regiões, algumas situações, melhor dizendo, em que a qualidade de água afetada por fatores antrópicos, né? Pelo próprio uso do solo, ocupação do solo, às vezes presença de animais em áreas de preservação permanente, isso tem prejudicado a qualidade de água, com aumento das concentrações de coliformes fecais e outros termotolerantes. Então, isso vem trazer uma piora na qualidade de água e, com o manejo, nós podemos atingir melhorias. Tá? Também a questão dos efluentes, né, que são jogados no curso d'água, com o diagnóstico nós conseguimos detectar e com o manejo nós conseguimos melhorar a qualidade de água, evitando esse tipo de situação, né, de efluentes poluentes na água. Então esses resultados eles são esperados com manejo. É lógico que nós contamos para isso com a definição correta do objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é esse? Então, nós esperamos alcançar esses objetivos por meio de todos esses passos que nós caminhamos aqui nesse curto período de tempo. É um trabalho extremamente difícil, complexo, mas extremamente prazeroso, tenho certeza, para o empreendedor, para quem está fazendo essa demanda, para quem está realizando o manejo e para toda a sociedade, pois água é um recurso que todos nós necessitamos e queremos obter em quantidade e qualidade para a nossa bacia. Meus prezados, sugiro a vocês que ainda não conhecem os trabalhos, que entrem em contato, que nos procurem, estaremos à disposição para demonstrar alguns trabalhos que já realizamos, resultados, e aconselhamos para todos aqueles gestores, principalmente, que ainda não conhecem, que abra aí a imaginação para o manejo das suas bacias nas propriedades. E para finalizar, né, deixo aqui meu e-mail, onde vocês poderão fazer o contato imediato. Meu e-mail é Herly, sendo HERLY, @ufv.br. Repetindo, Herly, @ufv.br. Um abraço a todos.